No mês de agosto, a gente decidiu se dedicar a falar sobre as patologias mais prevalentes a partir de 2020. E por conta disso, a gente tem falado sobre diabetes, a gente tem falado sobre hipertensão e hoje a gente tem aqui a doutora Luciana, que é endócrino pediatra e vai falar um pouco com a gente sobre obesidade infantil. Doutora Luciana, o que a senhora tem percebido assim, de diferente ao longo dos últimos anos, né, sobre o que a gente vai chamar de obesidade infantil? É fácil estabelecer esse diagnóstico? É complicado? Tem algum critério mais específico? Então, a obesidade infantil ela é uma realidade, né? E existem sim alguns critérios que a gente utiliza para diferenciar o que é obesidade, o que é sobrepeso. E a gente tem percebido realmente que as crianças estão se tornando mais gordinhas a cada ano. Especificamente do ano passado para cá, isso tem aumentado muito e às vezes nem é a obesidade em si, mas o ganho de peso. Então eu posso estar falando de uma criança que era muito magra e passou a ter um ganho de peso expressivo em um curto espaço de tempo. Ou eu posso estar falando também de uma criança que já tinha um peso mais excessivo, sobrepeso, e ganhou muito peso e aí se tornou uma obesa. Quer dizer, tem uma proporcionalidade, né? Às vezes a criança, a gente não considera que ela esteja obesa, mas ela ganhou um peso considerável num espaço curto de tempo. Isso mesmo. Isso a gente tem percebido bastante nesse último ano. E quando que isso se torna uma preocupação, por exemplo? Eu acho que a partir do momento em que a criança começa a sair daquela rotina de ganho de peso normal, e isso tem o pediatra é o profissional mais indicado para estabelecer em qual faixa etária, para meninos ou meninas, ele tem um ganho de peso adequado, a partir do momento em que ele sai desse normal, a gente deve ligar o alerta, né? Sempre comparando peso para altura, sexo, início de puberdade ou não. Então, todas essas variáveis vão ser levadas em consideração. Eu fico me perguntando, porque eu sei que quando a gente fala sobre sobrepeso, a gente pensa muito na questão da autoestima, que a gente vai explicar para a criança que ela precisa se sentir confortável, independente da questão estética, mas é que a gente está falando de saúde, né? Quais são as implicações, por exemplo, de uma criança que está com sobrepeso ou que está já com esse diagnóstico de obesidade? O que a gente tem que se preocupar? Bom, a gente tem que se preocupar com várias coisas. A autoestima é uma delas, todos esses aspectos são importantes, a autoestima é um deles. E uma criança com uma baixa autoestima, ela pode ficar ainda mais introspectiva e aumentar ainda mais o seu ganho de peso. É claro que a gente também leva em consideração a parte metabólica. E aí vem as doenças associadas à obesidade. Hipertensão, risco de diabetes, dislipidemia, crianças que já têm um histórico familiar de doenças arteriais e coronarianas também vão ter um risco aumentado. Então, assim, são doenças que vêm junto com a obesidade. Isso é porque eu não estou falando de outras coisas, esteatose hepática, risco de câncer, alterações articulares. Então, tem várias outras coisas que a obesidade traz junto. E eu fiquei me perguntando que é claro, por exemplo, que a partir do momento que a gente tem o estabelecimento de um diagnóstico, a gente vai orientar essa pessoa a aprender a conviver com ele. Mas a gente está falando aqui que existem algumas coisas que de repente são genéticas e a gente não pode mudar tanto, mas existem várias coisas que a gente tem feito errado ou deixado de fazer que podem estar impactando nesse diagnóstico, né? Então, eu fico me perguntando assim, qual a importância, por exemplo, da gente começar a prevenir alguns desses sintomas? A obesidade, ela é uma doença, tá? Então, assim, a gente não deve nem se acomodar com esse diagnóstico, e sim a gente tem que tentar reverter esse diagnóstico. A principal coisa que a gente sempre orienta é a mudança de estilo de vida, que é o que vai dar maior impacto a longo prazo. Medicamentos existem? Sim, já tem algumas coisas, até mesmo liberada para a faixa etária pediátrica, para os adolescentes, mas o que vai causar maior impacto realmente é a mudança de estilo de vida. E aí vem o que a gente tem que se preocupar, principalmente com o que a gente está oferecendo de alimentação para essas crianças, mas também com a parte da atividade física, né? Especialmente nesses últimos meses,
crianças estão se tornando cada vez mais sedentárias, mais dependentes das telas, e aí a gente não consegue que ela tenha uma relação boa entre o que ela ingere e o que ela perde. Eu fiquei te ouvindo e eu fiquei pensando assim, como pessoa desconfortável essa associação entre sedentarismo e infância, né? Porque a gente imaginava assim, sedentário é alguém que vai chegar a uma fase da vida que está cansado, está sem muitas perspectivas e vai deixando de fazer coisas. Mas se a gente parar para pensar que a atividade física mais natural da infância são as brincadeiras, e as brincadeiras oferecem várias possibilidades de gasto calórico, por exemplo, isso soa meio que completamente, né? Completamente. Há alguns anos atrás, as nossas brincadeiras eram de correr, de jogar, de pular, e hoje em dia as crianças não sabem mais nem o que é isso, elas não sabem pular corda, não sabem às vezes nem andar de bicicleta, ou se sabem a questão até do perigo de hoje em dia, das ruas. Então assim, eu entendo que em algumas situações a gente não tenha tudo, mas dá para inventar, dá para ter alguma alternativa e não só ficar parado, sedentário, como você comentou. E o curioso que eu fico imaginando também é que muito desse processo tem a ver com a ansiedade. Então, assim, a forma mais saudável da gente administrar a ansiedade é a gente vivendo. Porque a tela, por exemplo, ela na verdade ela mascara uma ansiedade do mesmo modo que ela aumenta a sensação, né? Ela aumenta, na verdade, a relação de dependência entre o estar bem e estar fazendo alguma coisa passiva, que é diferente de eu estar vivendo uma situação. Então a gente vai criando vários problemas que assim, que afetam a criança, porque uma vez diagnosticada, precisando se tratar, ela já vai ter algumas limitações. E se a gente for pensar, por exemplo, né, no processo de amadurecimento, de envelhecimento, a gente vai ver uma série de questões que podiam ser evitadas, né? Com certeza. Aliás, eu acho que a ansiedade também é uma epidemia, né, junto com a obesidade. Infelizmente, as crianças e às vezes até os pais acham que isso nunca vai repercutir em um problema. Então, se eu tenho uma criança hoje que é obesa, que come uma série de guloseimas, que está tudo errado, faz tudo errado, ela acha que, mesmo os exames estando normais hoje, ela acha que isso nunca vai cobrar uma conta, e vai. Tá? Esse processo inflamatório ao longo dos anos, daqui a pouco ela vai ser um adulto jovem doente. Mesmo que ela não seja uma criança doente, para aquele gordinho saudável, ela vai ser um adulto jovem doente. Então a gente não pode deixar a obesidade tomar conta. Eu costumo dizer que se você está com o peso no limite, você não pode se acomodar porque ganhou 1 quilo. É só 1 quilo a mais, são só 2 quilos a mais. Daqui a pouco são 5, são 10. E aí surgiu uma história que hoje em dia eu percebo em algumas crianças, alguns adolescentes, dizendo, não, se eu engordar eu faço igual ao meu pai, que fez a cirurgia e ficou magro. Mas a cirurgia bariátrica é uma opção extrema, que a gente deve deixar realmente para um outro momento, para uma situação em que as outras possibilidades já foram esgotadas. Não é a nossa primeira opção, aliás, é a nossa última opção. E eu fico pensando, né, que assim, o que a gente não entende, por exemplo, quando você está falando, né, de alimentos que têm um padrão de resposta inflamatória, por exemplo, que afetam o nosso humor, quer dizer, ele não diminui a nossa qualidade de vida no futuro, ele diminui a nossa qualidade de vida no presente. O problema é que a gente vai se acostumando de tal forma e com um nível de apatia, e aí a gente vai começando a discutir essa coisa de aceitação. Não, você precisa aceitar o seu corpo, não, você precisa se perguntar se o que você está fazendo com o seu corpo tem a ver com o processo de ansiedade, tem a ver com uma compulsão, e se isso está refletindo de forma saudável no seu organismo. Acho que essa é a discussão mais importante, né? Exatamente. A gente, na verdade, não tem que se acomodar com aquilo, a gente tem que tentar mudar aquele corpo que está, vamos dizer assim, eu não gosto de dizer que ele esteja ruim para os padrões. Eu acho que não existe um padrão perfeito, mas se a criança ou adolescente está realmente muito fora daquele contexto que nós médicos, profissionais de saúde, estamos considerando como ruim, é nesse ponto que a gente tem que se pegar. Então eu não preciso daquela adolescente
magérrima, sem barriguinha. Não, não é isso. A gente quer a criança e o adolescente, que vão ser futuros adultos, com um peso e uma altura adequados, com um padrão de metabólico também adequado. E aí isso daí é que a gente está falando de saúde realmente. E eu fico pensando duas coisas aqui, que assim, uma é que assim, quando a gente leva um susto hoje a comparar, por exemplo, crianças de 15 anos, que tem às vezes exames, né, resultados de exames compatíveis com há 10, 15 anos atrás, com pessoas de 40 anos que já tinham uma vivência de estresse, uma série de situações. Isso é um pouco assustador, né? E a gente fica se perguntando, por exemplo, como é que essas pessoas vão estar quando elas chegarem a uma idade mais avançada, né? Mas o nível de estresse desses adolescentes, eu acho que é compatível a algumas gerações anteriores com pessoas de 40, 50 anos, porque as crianças, elas não estão encarando a infância como ela deveria ser. Certo. E aí, na verdade, assim, a ideia da gente fazer essa discussão hoje é até mesmo, não é de culpar e responsabilizar os pais, mas da gente chamar a atenção para uma situação que é grave, que é importante e que está caminhando significativamente para uma pior, e a gente se perguntar que tipo de estratégias ou de recursos que a gente tem, né, para repensar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, enfim, e que vão reverter, né, para a nossa própria vida, para a nossa própria qualidade de vida. Né? Isso. Eu acho assim que o recado que precisa ficar aqui é: a obesidade infantil, ela existe, ela está aumentando. A obesidade traz junto várias comorbidades, várias doenças que precisam ser combatidas ou evitadas. E isso vai refletir na saúde futura, né? Então são crianças que já têm alterações metabólicas, que vão ser adultos jovens com doenças estabelecidas, que provavelmente vão ter o seu tempo de vida ou de qualidade de vida reduzidos. E isso, então, a gente está gerando uma geração inteira doente, tá? E talvez nós, como pais, precisamos dar bons exemplos para essas crianças entenderem que a melhor forma de você evitar isso é imitando, diríamos assim, aquelas pessoas que são os seus exemplos, que são os pais. Então, se eu como mãe, você como mãe, tiver uma boa alimentação, comprar coisas boas para casa, evitar o excesso de guloseimas e de fast foods, praticar sempre atividade física, é o que teu filho vai ver você fazendo e, portanto, ele vai se espelhar aí e vai fazer igual. Sim. E eu fico pensando que é sair dessa relação entre atividade física e castigo, né? Atividade física pode ser extremamente gostosa, né? Agradável, brincar é muito gostoso, né? Então a gente pode resgatar isso. Eu fico pensando também que a gente tem vivido hoje um momento, eu sei que a gente passou por um período muito difícil, eu imagino que a gente ainda está passando, piorar, que estamos passando, mas ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão dos altos desafios. E os altos desafios não precisam ser metas extraordinárias, mas eu brinco assim, você fazer 2 piruetas num balé se você não faz nenhuma, ou se você só faz uma, é um desafio. E a sensação de você conseguir conquistar essa meta, ela é extraordinária. E a gente fica abrindo mão disso em nome de um prazer muito temporal, né, que gera uma sensação de culpa e que dá vontade de você trazer de novo a mesma situação. Então você acabou de comer uma coisa, daqui a pouco você quer comer de novo. Quando você faz uma coisa que é saudável, né, você tem uma sensação de saciedade maior e de completude até, né? E uma outra dica que eu acho que é bem legal é que os pais tentem fazer atividade junto com os filhos, né? Fazer uma natação, andar de bicicleta, fazer uma caminhada junto, porque assim, você está, além de se beneficiando, você está beneficiando o seu filho, você está mostrando, você está um pouco mais de tempo junto, que hoje em dia também é difícil e é extremamente importante. Então, assim, eu acho que realmente a questão do exemplo, a questão de fazer as coisas junto, eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa passar. Não é fácil, mas é possível, né? Tem que tentar, pelo menos. É isso.